Fala galera, eu sou a Carla. E eu sou a Isa. E sejam bem-vindos para mais um episódio do Balaco Lacos. Então, hoje a gente vai falar de um tema super recorrente no nosso dia a dia, que é o consumo e o consumismo. E hoje a gente tá com dois convidados muito especiais aqui, a Rafaela e o Érico. Gente, vocês poderiam se apresentar um pouquinho aqui pra gente conhecer sobre vocês e pra galera também conhecer um pouquinho? Sim, olá, eu sou a Rafaela, eu sou formada em Ciências Sociais pela UFES, depois fiz uma pós-graduação em Psicopedagogia, desde que me formei atuo em escola, na educação, depois fiz um curso de Serviço Social também na UFES, um mestrado em Ensino de Humanidades, trabalho como coordenadora no Colégio FAESA desde 2020 e como professora desde 2010. Atualmente a coordenação exerço pela manhã, coordenação de todas as turmas, do grupo 4 ao ensino médio, e à tarde sou professora de projeto de vida do ensino médio. Perfeito, Érico. Então, eu sou Érico Colodete Filho. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formado em Administração e Ciências Contábeis, tenho mestrado em Finanças, sou professor universitário há 23 anos, sempre nas cadeiras de finanças. Aqui na FAESA, na Faculdade FAESA, eu estou desde 2023, ano passado, nas cadeiras todas de finanças. Tem um programa chamado Perrengue, que fala de educação financeira. Sou planejador financeiro e consultor de investimentos. Sou membro da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Tenho uma Câmara de Educação Financeira no Conselho Regional de Administração. Calma aí. Eu acho que é isso. É isso. Gente, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. A gente tá muito grata, viu? E vamos começar, porque tem muita coisa para discutir sobre esse assunto. Muito, é importantíssimo. Rafa, então, qual a maior diferença que você vê hoje entre o consumo e o consumismo dentro da atualidade? Principalmente a atualidade nossa, né? Que é uma atualidade que consome muito e consome excessivamente. Importante a gente pensar nos conceitos, porque consumo é algo natural, né? A gente, dormindo, está consumindo oxigênio, por exemplo, né? Existe o consumo que é natural. Se a gente pensar nas comunidades primitivas, né? Se a gente pensar nos povos originários da nossa terra, do Brasil, eles já consumiam, mas consumiam para necessidade. Quando a gente fala de consumismo, a gente já está entrando em algo mais econômico, mais do mercado, né? Algo que envolve mercadoria, a questão da compra e da venda. E atualmente a gente tem aí algo que potencializa essa questão do consumismo, que são as redes sociais, né? As mídias. Eu, na minha apresentação, não falei, mas também sou mãe de alguém de 17 anos, né? Que é bombardeado desde que nasceu com uma série de estímulos para comprar alguma coisa, para ter alguma coisa. Quando meu filho tinha, sei lá, entre 6 e 10 anos, ele via propagandas de brinquedo na TV, nos intervalos de desenho animado, por exemplo. Mas hoje as crianças têm acesso a aparelhos na palma da mão deles e eles vão vendo propaganda o tempo inteiro. A cada vídeo que assiste, o vídeo no meio vai aparecer propaganda e podem ter certeza que são propagandas de coisas para que comprem. Então, na atualidade, eu vejo assim, a gente tem ainda a questão do consumo, tem pessoas preocupadas com o consumo responsável, pensando no meio ambiente, pensando socialmente, mas a grande maioria convive com a pressão de consumir, de ter, né? Ter. E aí a gente, principalmente por meio da internet, recebe, assim, estímulos que vão ser constantes e enquanto a gente estiver na tela, a gente vai estar recebendo essas provocações para consumir. Então é algo que já transformou a gente até o ser humano em mercadoria, mas mais para frente a gente conversa mais sobre isso, mas acho que essa é a principal diferença. E você, Érico, você considera que nós somos realmente uma sociedade consumista? Sim, somos consumistas até porque o sistema que a gente vive, ele pede isso, né? A gente vive no sistema capitalista, guardadas as devidas proporções, mas sim, ele estimula o consumo, né? Então, como a professora Rafaela acabou de falar, é isso, você entra no celular,
Em qualquer rede social que você está presente, né, aparece para você as propagandas, né, as ofertas, e ao tempo todo, exatamente como ela disse, somos bombardeados, né? Então, o estímulo ao consumo de supérfluos, por exemplo, que gera o consumismo, né, ele é exacerbado, assim, o tempo todo. Então, se você realmente não tiver um controle sobre isso, e é você que tem que controlar, né, realmente você vai entrar, e aí é o que acontece com as pessoas hoje, né? Utilizam crédito, né, para poder saciar esse desejo, essa vontade, gastando mais do que recebe, né? Então você acaba tendo um padrão de vida que não é seu, é um padrão de vida fake, onde você utiliza a margem de um cartão de crédito, por exemplo, para poder cumprir o que o seu salário não consegue cumprir. É aquele meme, né? Se eu ganho 5 e o meu cartão é de 3, eu tenho 8 para gastar, né? É um meme, mas ele é muito verdade, né? Ele fala muito o que acontece com as famílias brasileiras, né? com o brasileiro em si. Então é isso, a gente fica na roda dos ratos, né? A gente fica na corrida dos ratos, a gente fica preso nesse momento. Então a gente está trabalhando para conseguir dinheiro, para poder pagar as faturas, para poder comprar mais, e para poder pagar tem que trabalhar mais, e a gente não sai desse ciclo vicioso. E nem sempre é para nossa felicidade, para satisfazer alguma necessidade. Muitas vezes é para mostrar para o outro Sim. que tem aquilo, né? Isso independente da faixa etária. Eu vejo às vezes as crianças falando assim, eu quero isso porque fulano tem, porque fulana tem. Fulana tem... hoje tem uns brilhinhos de boca famosos, né? Sabor tal, do personagem tal, porque fulana tem do sabor melancia, eu não tenho. Então, tia, já pedi para minha mãe. Isso é muito comum. E uma outra coisa assim, a gente falou, né, sobre a questão de ser bombardeado. Além de ser bombardeado o tempo inteiro, existe uma facilidade hoje que 20 anos atrás não tinha. A gente com alguns cliques compra e chega na nossa casa também. Então isso potencializa muito a questão do consumismo, porque facilita. Poucas pessoas não tem mais aquela coisa do carnezinho, né? Poucas pessoas vão às lojas comprar. Inclusive porque o mercado já colocou preços mais baratos pela internet, inclusive, né? Então acho que além das propagandas, da publicidade, que é frequente, tem essa facilidade de, com alguns cliques, chegar em poucos dias no conforto da nossa casa. E esse ciclo induz a gente a consumir de maneira muito mais rápida, igual, poxa, uma compra pela internet. Rapidinho, cliques e pronto. E muitas vezes esse consumo, ele é impulsionado por algo ou alguém. Então, Rafa, vou até direcionar para você, que você estava falando já, em relação às pessoas, aos impulsionadores. Você vê influência disso? Tipo assim, eu vou comprar uma roupa, ter alguém falando sobre essa roupa faz você ter o prazer de querer? Ou você vê dentro igual, sua filha, entendeu? Seu filho, em relação aos gloss, entendeu? Sim. Vê o outro amigo falando, o meu é melhor, o meu é melhor. Ter essa voz assim, falando por trás, influencia? Influencia. Eu vejo com as crianças a influência de ver de filmes, de personagens, de desenhos animados, né? Vejo com adolescentes e até com adultos as coisas que são anunciadas por atletas famosos, né? Jogadores de futebol, como que isso vai impactar, sim, na compra. E o mercado percebe, né? O mercado pesquisa quem que está na cabeça desses adolescentes, quem que está na cabeça das crianças, né? Quem que está fazendo sucesso e vai utilizar dessas pessoas, sim, dos cantores, por exemplo, no Brasil, a gente gosta muito, né, de ser influenciado por aquilo que as bandas, que os artistas falam. Você vê que no meio das novelas, por exemplo, tem merchan o tempo inteiro, né? A pessoa é dono de uma agência de publicidade, por exemplo, e aí ele vai jogar que está fazendo uma propaganda e pode ter certeza que esse carro vai vender mais porque apareceu na novela que está com altíssimos pontos de audiência. Então vejo sim uma influência, até que meu filho nem tanto, meu filho é mais pelos amigos, né? Eu percebo que o grupo também é algo que influencia muito.
Mas com os estudantes, principalmente as crianças, eu vejo muito, assim, se fulano usa, se é do personagem tal, então eu preciso ter uma necessidade. Nem sempre é uma necessidade fisiológica, é uma necessidade para mostrar que tem. E você estava até falando sobre essa questão de atletas famosos, por exemplo, né? A gente tem hoje os influenciadores, que é algo que a gente não tinha há alguns anos atrás, e são pessoas que têm 20, 10 milhões de seguidores, às vezes até menos, mas que estão aí fazendo várias publicidades, né? Todos os produtos que essas pessoas mostram acabam sendo muito requisitados. Exato. Às vezes a gente nem sabe da qualidade, mas porque aquela pessoa postou, eu quero comprar. Então, como que você acha, Érico, que esses influenciadores, né, essa cultura dos influenciadores digitais está atingindo as pessoas? Bom, eu não sei a idade de vocês, né? Mas eu tenho 46 anos, então eu sou da época pré-internet. E antes da internet, nós também usávamos influenciadores para poder vender produtos, só que não nesse modelo, né? Então, geralmente era propaganda na TV com atores e atrizes. Então, isso sempre aconteceu. O modelo agora é diferente, mas o formato é o mesmo. Então, usávamos atores, atrizes para poder impulsionar a venda de qualquer produto, que era veiculado em propagandas na televisão. Agora nós temos os influenciadores digitais na internet. De qualquer maneira, é assim que as pessoas compram, porque ela vê aquela pessoa que ela segue, que ela admira, que ela quer ser igual, né? Que ela quer... Tudo que aquela pessoa usa, ela quer usar também. E aí ela acaba adquirindo produtos que essa pessoa acaba ofertando. Não é diferente. Muitos influenciadores estavam divulgando aquele jogo do tigrinho, e as pessoas compravam. Caça-níquel, sabe? É um jogo de azar. E mesmo assim, as pessoas, por conta de um influenciador específico, jogam esse jogo e perdendo dinheiro. Então, o ser humano, ele acompanha, né? O ser humano, ele gosta de seguir. O ser humano, ele gosta de fazer igual, de se tornar parte de um grupo, né? A gente estava brincando aqui anteriormente, né, antes da gravação. Vou botar o fone. Vou botar também porque eu não quero ser diferente. Mas é isso, né? O ser diferente incomoda, você quer fazer parte daquela sociedade. Então, seguir o que o influenciador está dizendo é isso também. E é muito interessante, no meu trabalho como planejador financeiro, eu vejo que isso também, de uma maneira muito exagerada, leva a problemas emocionais. Eu tenho um cliente que ele não tinha condições de pagar por um estilo de vida de uma determinada pessoa que ele seguia. Mas ele queria muito fazer igual. E como ele não conseguia fazer igual, ele entrou em depressão, sabe? Ele começou a causar problemas emocionais. Então, para de seguir, sabe? Essa vida não é sua. Você não vai conseguir fazer o que aquela pessoa faz, até porque você nem sabe como que ela está fazendo. Sim. Porque você vê o que ela está postando, você não vê a vida real daquela pessoa. Então você não sabe o tamanho da fatura do cartão de crédito dela, você não sabe nem se ela está ganhando aquilo para poder mostrar. Então, tentar ser igual é um problema e gera problemas emocionais. Então, o que eu tenho feito com alguns clientes é justamente nesse aspecto. Olha, pare de seguir essas pessoas, porque você não vai ter essa vida não é a sua vida, esse consumo não é o seu. Então, para poder aliviar essa tensão, para poder aliviar essa questão emocional. E é depressão. E as pessoas estão ficando deprimidas porque não conseguem adquirir aquilo que está sendo mostrado para elas. E é o tempo todo, a gente já falou disso, né? O tempo todo. Então, muitas pessoas estão doentes, né? Por não conseguir comprar aquilo que é ofertado. E a publicidade, o marketing em si, hoje, né, ele atua de uma maneira, assim, muito rápida, entendeu? E as pessoas, a todo momento, estão querendo mudar. Comprei um iPhone hoje, semana que vem estão lançando outro. Então eu vou comprar o outro, aí eu financio, aí eu vou arrumando dívida, e nunca tô satisfeito, nunca tô feliz com nada, tô adquirindo depressão, tô ficando mal. Você acha, Eric, que esse status, sabe, a pessoa querer sempre ter algo a mais para mostrar, é igual a Rafa falou em relação aos brinquedos das crianças, poxa, esporte, chuteira, que lançou do Neymar, de uma certa influência assim maior, você acha que, em relação a isso, é algo tipo assim que tá sendo um alavancador
para causar esse tipo de sentimento nas pessoas, para querer que as pessoas se, assim, tenham, se enalteçam, né? Assim, aumenta o ego delas ter esses bens materiais? É muito boa pergunta. Eu tenho alguns clientes que são médicos, e o médico é uma classe que sofre muito com isso. Muito mesmo. Porque o médico ele tem que manter o status. Então, às vezes eu recebo cliente lá, médico, e ele fala, não, eu tenho que ter uma BMW, eu tenho que ter uma Mercedes, porque no hospital que eu trabalho, todo mundo chega com um carro desse, eu não posso chegar com um Corolla. Sabe? Eu falei, nossa, não posso chegar com um Corolla porque vão achar que eu... Perdão. Vão achar que eu não... Né? Que eu não tô no patamar Não deles. tá no padrão. Então eu preciso ter esse carro. E é assim que fala. Eu preciso ter esse carro. Faz parte do modelo de negócio. Faz parte da comunidade. Então sofre muito. E o médico, ele sai da residência, ele entra na residência, né? Ganhando ali 2, 3 mil reais de bolsa. E ele termina a residência. No dia seguinte, ele já tá fazendo plantão. E, tipo, se ele começa a fazer plantão no dia 10 do mês, no final ele já tá com 15 mil reais no bolso. Então ele muda a chave, ele vira a chave de receita muito rápido. Então ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Ele não consegue ter inteligência financeira para poder lidar com essa quantia tão rápida que entrou no bolso. Eu tenho casais de médico que quando dão muitos plantões, chega a tirar 90 mil por mês. E aí pira, porque é muito dinheiro entrando, muito fácil, quer dizer, fácil, né? Mas assim, é muito rápido. E aí, é claro, dinheiro que vem muito rápido, né? Ele acaba indo muito rápido também. Então, Rafa, você também acha, né, que existe essa necessidade de suprir o nosso ego, de mostrar que tem, né? Que hoje em dia as pessoas querem ter para mostrar que tem mesmo, assim. Existe essa busca de realização pessoal, sabe? Existe. Inclusive porque existe uma inversão de valores. Veja, o professor Érico falou agora há pouco. O ser humano é um ser que quer fazer parte, né? A gente, na sociologia, fala... ser humano é um ser gregário. Quando a gente começa a estudar a questão da socialização, que a gente fala do indivíduo A, que encontra com o indivíduo B, ou que precisa do indivíduo B, nenhum ser é uma ilha. O ser humano é um indivíduo que nasceu, se ele for deixado sozinho, ele não sobrevive. A gente depende do outro para viver. O que eu falo que é inversão de valores é que a gente depende do outro para viver, porque a gente primeiro depende do outro para sobreviver, para se alimentar, para aprender as primeiras formas de comunicação, de interação, e também num ambiente de trabalho, antes disso num ambiente familiar, depois no ambiente escolar. A gente precisa se comunicar, precisa estar com o outro para estar bem. O que eu falo de inversão de valores é que hoje o estar com o outro é um agir comparativamente. Não é um estar com o outro para somar, né? Que legal que você tem isso, Isa. Que legal que você tem isso, Carla. Que legal, professor Érico, que você tem esse programa. Me fala mais sobre esse programa. Como que começou esse programa? E vocês, Carla e Isa, como que vocês vieram parar aqui no Lacos? Como que é isso? Vamos trocar essas experiências? E com base nessas experiências, eu tenho a minha identidade e trago isso para mim. Isso seria o normal na troca de valores do ser humano, que é o ser de trocas, o ser do grupo, o ser gregário. Hoje não. Hoje é comparação. E o mercado estimula a comparação. O sistema que a gente vive é um sistema de acumulação. Então, isso estimula a competição. Não é uma comparação para que eu agregue e me sinta melhor ou faça coisas mais positivas para mim. É uma comparação para competir. Essa lógica de competição, então, fez com que os valores se invertessem. E a gente hoje vê as pessoas valorizando muito mais o ter do que o ser, né? Então, nossa, que legal que você é assim. Não é isso, é que legal que você tem isso. E aí, no lugar de eu só admirar isso, eu invejo e quero ter igual ou melhor, né? Quando eu mudei para o condomínio que eu moro, eu já estou lá há 15 anos, né? Meu filho tinha 2 aninhos quando eu mudei. Eu me lembro como se fosse hoje. Uma das moradoras, numa discussão em grupo, falando assim... Gente, mas as pessoas estão falando coisas que quando a gente olha para ela, não condiz com a realidade dela. Como o professor estava falando agora há pouco.
né? Estão almejando coisas, era um prédio que tinha acabado de ser construído, e aí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Qual era o objetivo das pessoas? Era usufruir daquilo ou era contar para alguém que tem aquilo, né? Então, essa inversão de valores, de no lugar de ser solidário, colaborativo, ser competitivo, é muito complicada, porque gera essa necessidade de ter mais que o outro, ser melhor que o outro. Eu acho que a gente pode dizer que existe, então, né, essa falta de consciência financeira mesmo, né? Inclusive, de acordo com o levantamento do Serasa de 2023, a gente tem mais de 71 milhões inadimplentes no Brasil. Então, assim, né? A gente vê essa competição não só entre as pessoas, mas também entre as marcas, né? As próprias marcas, a gente que é estudante de publicidade, eu e a Isa, a gente estuda tudo por trás. É a cor, sabe? Aquela propaganda assim que, nossa, você tá vendo o filme, do nada vem a propaganda, mas você não percebe que é propaganda. Porque aquilo te prende de uma maneira tão forte e do nada você tá lá, preso, fascinado por aquilo. Então, Érico, existe alguma estratégia, você que mexe com o financeiro, para a gente se controlar e se policiar em relação às propagandas, mas não só em relação às propagandas, mas em relação ao nosso consumo excessivo? Porque a gente vem de uma sociedade, eu falo porque eu tenho 19 anos, em relação ao financeiro, realmente é difícil para a gente lidar hoje com tanta informação. É muito produto e às vezes a gente acha, não, é só uma comprinha, vou passar, aí passa. Daqui a pouco a gente está endividado. Você tem alguma dica em relação à educação financeira? O que a gente pode fazer para controlar isso? Perfeito. O vendedor, ele sempre está preparado para te vender. O vendedor estuda técnica, neurociência, né, a cor, o cheiro. Isso, né, jogo de palavras. Jogo de palavras, ancoragem, tudo. Então a gente tem que estar preparado para comprar, justamente para não cair nessas armadilhas do consumismo, né? Então algumas técnicas a gente ensina. Uma delas é muito fácil. Vai deitar para dormir, desliga o telefone. Muitas pessoas ficam com o telefone na cama, perde noite de sono, dorme menos horas que seriam necessárias, acorda cansado e fez um monte de compra. Porque é isso, né? Seu cartão de crédito já está cadastrado no site, 3 cliques e você compra. E aí, ao invés de dormir, fica lá. E essa tela do celular estimula a gente. Então você fica sem sono e quando vai ver já é 3 horas da manhã. Meu Deus do céu. Então, essa é uma técnica muito simples. Deitou para dormir? Pega o telefone, tira o telefone. Ah, mas quer usar alguma coisa? Compra um Kindle. Vai ler. A tela do Kindle ela vai estimular você a entrar num modo mais tranquilo e vai dormir. E tá lendo. Olha que maravilha. Agora, isso também sendo feito, existe 3 perguntinhas que a gente deve se fazer quando vai comprar alguma coisa. A gente costuma dizer que o nosso desejo ele é sequestrado, né? Justamente porque o vendedor ele tem as técnicas. Então ele sequestra a sua vontade. A sua vontade não é mais a sua, é a do vendedor. Então ele está ali te manipulando para você comprar aquele produto e aí você usa frases como essa, né? Ah, eu preciso. Né? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu mereço. Né? Então a vida é um trem-bala. Então você acaba usando essas justificativas para fazer uma compra que não é planejada. 3 perguntinhas, então, quando você se deparar com uma compra que não estava no planejado. Né? Então, a primeira pergunta é, eu preciso disso? Então, faça a primeira pergunta. Se a resposta for sim, vá para a segunda pergunta. Tem que ser agora? Se a resposta for sim, vá para a terceira pergunta. Eu tenho dinheiro para pagar à vista? Porque usar o crédito é usar dinheiro do banco. Então, você tem dinheiro para pagar? Se a resposta for sim, compre. Ok. Agora, se na primeira pergunta que você fizer, eu preciso disso, você olhar e falar, não preciso. Então, acabou. O que acontece é que a compra ela é estimulada por uma área do nosso cérebro mais antiga. Então, ela libera dopamina. Então, você fica emocionado, você fica viciado em dopamina, você quer sentir aquele prazer de comprar. Eu tinha uma cliente que ela estava assim, totalmente falida, ela não tinha cartão de crédito, não tinha mais nada. Ela ia para o shopping, ligava para as amigas, perguntando se elas queriam comprar alguma coisa para depositar o dinheiro na conta dela, para ela poder comprar para as amigas. Meu Deus, bizarro. Não era para ela, é só para poder ter a sensação, o prazer, a liberação de dopamina,
para poder comprar. E a área mais nova do nosso cérebro, que é a parte do córtex pré-frontal, que ele é responsável pela parte lógica, ele demora para ser ativado. Então, você precisa dar tempo para ele poder te socorrer nesse momento que você está envolvido com a compra. Então, por isso essas 3 perguntas. Porque quando você faz essas 3 perguntas, você dá tempo de você sair da emoção daquela compra e o seu lobo frontal, ele te ajudar a pensar se aquilo de fato é uma compra que vai agregar na sua vida, que vai trazer qualidade de vida para você e não te gerar mais endividamento. Então, essas 3 perguntinhas são 3 perguntinhas simples, fácil de fazer e vai te ajudar muito na hora de se livrar de uma compra que não é planejada, uma compra do supérfluo, uma compra que você não tem necessidade. E uma outra, já que a gente está vendo os indicadores de inflação aí com relação à alimentação subindo, explodindo, supermercado, né? Supermercado é um lugar que, se a gente não for planejado, a gente vai comprar de 30% a 45% a mais do que era previsto. Então, regra de ouro, nunca vá ao supermercado depois do trabalho. Nunca, porque você está com fome. Você vai chegar e você vai comprar mais só porque você está com fome. Se tiver que fazer isso, coma antes de ir ao supermercado. Segunda, faça a lista de compras e obedeça a sua lista de compras. Se aparecer alguma coisa lá na hora em que você viu que não está na lista, que você acha que precisa, não compre. Chegue em casa, refaça o seu planejamento, porque você esqueceu alguma coisa. Então, não caia na tentação. Obedeça a sua lista. E aí você vai criando essa lista de maneira mais consciente. E evite ir ao supermercado em determinadas épocas. Por exemplo, perto do 5º dia útil, né, que é o dia que a maioria das pessoas recebe salário. Que é quando o supermercado faz promoções de alguns itens para promover a venda de outros itens. Então, é armadilha pura. Né? Então, eles fazem promoções de alguns itens que você vai por conta disso e acaba comprando outros. E eles fazem isso geralmente perto do dia de pagamento. Então, são algumas regrinhas que ajudam a gente a evitar a compra do supérfluo. E, Rafa, a gente estava falando agora sobre, por exemplo, né, a Carlinha falou dos iPhones, né? Chega um modelo novo, a gente quer comprar um novo. Da onde que você acha que vem essa tendência, assim, do querer o novo sempre? Não se contentar com o antigo, tem que ser o mais atual? Principalmente porque hoje tudo é muito descartável, né? Não dura mais como antigamente. Exatamente. É igual, eu sempre brinco com meus amigos. O Nokia, cara, o Nokia era indestrutível. Hoje em dia não tem mais um telefone que nem o Nokia, né? Enfim, mas só fazendo a brincadeira. Sim. Né? Mas tudo tá muito assim, quebra muito mais fácil. Muito descartável, Exatamente. né? É uma estratégia do mercado, mais uma vez, para que a gente troque com mais velocidade, né? Os modelos mudam, mas também a forma de durabilidade diminuiu muito justamente para a gente ter. Essa pergunta de querer o novo me faz voltar ao que eu estava refletindo quando o professor Érico estava dando essas dicas, né? Do supermercado, de se fazer essas perguntas antes de comprar. É muito importante que a gente eduque as crianças, os adolescentes, e a gente também se observe em relação a isso, sobre ter um equilíbrio, tentar manter uma vida mais tranquila. Então, assim, fazer coisas que nos satisfaçam em outras esferas, estar com os amigos, praticar esporte, ler, assistir séries. O que te faz bem? O que te deixa tranquilo? Se a gente tenta estabelecer metas, cumprir essas metas com tranquilidade, se a gente ocupa o nosso tempo com atividades de qualidade, talvez esse bombardeamento de compre, 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 tenha, não nos atinja de forma tão profunda, né? Então a gente precisa buscar um pouco o equilíbrio. E aí, essa pergunta que você me fez, Isa, eu acho que ela é respondida dessa forma, né? Por que buscar sempre o novo? Por que não valorizar? A gente vê aqueles clubes agora, né, que valorizam os discos antigos, os LPs, tem dos carros antigos, né? Vejam coisas que estão aí duráveis até hoje. Por que eu tenho que ter sempre o novo? Tem coisa que tem que ser nova mesmo, porque ela vai estragar. Tem coisa que tem que ser nova porque é preciso ser consumida logo. Mas nem tudo eu tenho que trocar.
Mas como é que eu vou fazer essa reflexão? Se eu estiver equilibrado, se eu estiver tranquilo, se eu tiver rede de apoio, se eu tiver com quem conversar. A atualidade tem ficado, tem construído espaços cada vez mais individualistas. As pessoas cada vez mais sozinhas, os adolescentes, os jovens, cada vez mais fechados nos quartos, né? O estímulo a essa coisa do individualismo. E esse individualismo, as pessoas ficarem fechadinhas na bolha dela, faz com que, é igual o Érico falou, ela acha que ela vai satisfazer um prazer, ou ela tá com o emocional totalmente assim abalado, vou lá comprar porque isso vai fazer bem, mas é um prazer tão momentâneo que depois a consciência vai pesar tanto, vai falar, cara, por que eu fiz isso? Vai bater o arrependimento. Exatamente. Mas se você não tem com quem você troque, se você fica nessa solidão, como é que você vai fazer essa espécie de reflexão? Não tem como. Então, assim, de momento, assim, eu penso que se a gente estiver equilibrado, se a gente estiver trocando, se a gente estiver se educando para se preparar para ser um bom comprador e ao encontrar um bom vendedor, pensar antes de agir, a gente pensa melhor também sobre por que tem que ser novo. Será que precisa que seja um novo? Posso colaborar com o que a pessoa está Com falando aqui? certeza. Porque é muito importante isso que ela está dizendo. E eu costumo dizer o seguinte, que o dinheiro ele é um vetor para a realização de sonhos. Então, algo que pode ajudar muito nessa questão do consumismo, de querer trocar. O meu telefone é a versão 11. E os meus alunos ficam me perturbando. Falam, professor, tá passando fome e tal? Né, porque eu não troco. Mas é porque eu tenho outras metas, né? Eu tenho outros objetivos para o meu dinheiro. Então, quando você cria objetivos, quando você cria metas para onde o seu dinheiro deve ir, porque nós devemos ser o senhor do dinheiro, e não o contrário, né? Quando você está suscetível a comprar sempre o novo, a comprar o que aparece para você, é porque está invertido, o dinheiro está mandando em você. Então, você que tem que determinar para onde vai o dinheiro. Então, você monta um mapa de sonhos. Então, o que eu quero para minha vida para daqui a um ano? Que sonho que eu quero realizar? Que objetivo que eu quero ter para daqui a um ano? Ah, eu quero ir para a Europa, passar 2 meses lá. Ok, legal. Quando que você quer ir? Quanto vai custar isso? Quanto tempo você vai ficar lá? Então, responda essas perguntas, veja quanto vai te custar e comece a juntar desde hoje. Ah, e daqui a 10 anos? O que você quer para sua vida para daqui a 10 anos? Ah, eu quero fazer um mestrado fora, eu quero, sei lá, quero comprar uma casa, quero... Ok, quanto vai custar? E quanto você precisa juntar de hoje até lá para realizar esse sonho? Então, quando você coloca objetivos na vida, quando você constrói esse mapa de sonhos, você começa a determinar para onde seu dinheiro deve ir. E quando você tem isso muito claro na sua cabeça, você acaba deixando de ceder aos prazeres momentâneos. Não estou dizendo que você não deva trocar de telefone, né? Em algum momento, é claro, né? A gente está falando aqui que a aceleração da troca imposta pela indústria, a gente não tem como lutar contra, né? Infelizmente. Então é claro que em algum momento você vai ter que trocar o telefone, mas isso também pode ser planejado. Sim. Isso também pode ser planejado. Então, beleza, eu vou trocar meu telefone. Então você coloca isso dentro do seu radar, faz esse planejamento e aí você começa a determinar para onde seu dinheiro tem que ir. E aí quando você faz isso, aí é libertador. Perdão, Rafa. Nada. Falta muita organização financeira. Sim. E a gente vê, tipo, essas falas que você acabou de falar, tem muito em livros, Pai Rico, Pai Pobre, Poder da Mente Milionária, é isso, não é? Isso. Enfim, não me lembro, aqui me recordo. Só sei que em relação a isso é muito importante colocar que a maioria, eu falo dos brasileiros mesmo, a gente não tem controle do dinheiro. A gente não sabe como que eu me educo financeiramente. E a gente, tipo assim, vive à mercê, às vezes, do salário mínimo, pra me sustentar mesmo. E às vezes eu compro, eu fico com dívida, porque eu não sei como controlar, eu não tenho planejamento, igual você falou. Não sei como eu vou fazer, o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Será que eu invisto nisso? Será que eu invisto naquilo? A gente acaba por investir de maneira errada. E não para pensar Exatamente. também. Porque, veja, é proposital essa aceleração que colocam para cima da gente, né? Essa mudança, esse ritmo, né? Eu falo que mudam o nosso ritmo natural.
né? Até a questão do tempo de dormir, vai diminuindo o seu tempo de reflexão para agir. Olha como a gente volta ao que a gente estava falando, e aí quando o professor Érico complementou, eu lembrei que a gente trabalhou durante muitos anos com uma metodologia de educação financeira para as crianças no colégio, que pedia exatamente isso, que eles estabelecessem sonhos a curto, médio e longo prazo, porque aí com isso levava as crianças a parar para pensar quem você é, o que é possível fazer, o que você deseja fazer, o que você deseja fazer nos próximos 3 meses. E lá no final do ano, o que você pretende fazer, pretende ter? E daqui a 5 anos, porque para as crianças os prazos, os prazos são menores. Tem que ser menores. Então, levar a pensar. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer sempre. Assim, a gente tem agido de forma muito robotizada e automática, assim, sem parar para pensar no que a gente está fazendo. Isso. E lembrar que dinheiro é um assunto para criança, né? Muitos pais dizem, não, eu não vou falar de dinheiro com meu filho, porque ele não tem idade para isso. Não, peraí. Uma criança educada é um adulto que não está endividado. Então a gente tem que educar as nossas crianças hoje para que a nossa sociedade no futuro não seja uma sociedade consumista, endividada, como nós estamos hoje. Porque isso leva a depressão, suicídio, divórcio, todas as mazelas, todos os males emocionais são causados também, e muitas das vezes, no pico, por conta do dinheiro. Né? Então, assim, eu vou fazer comproterapia, você estava comentando agora há pouco, tô com o meu emocional desequilibrado, vou no shopping para comprar. Né? Levei um chifre, vou no shopping comprar. Né? Recebi um aumento, vou no shopping comprar. Então, assim, a gente está no automático. A gente está vivendo uma vida que não é nossa, no automático, se endividando, e estamos ficando doentes por conta disso. Né? A gente viveu recentemente a pandemia, e agora estamos vivendo outra, que é a pandemia do endividamento. Né? Então, assim, a gente tem mais cartão de crédito ativo no Brasil do que CPF. Caramba. Então, tem pessoas fazendo ciranda financeira com cartão de crédito. Eu pago a fatura de um com o outro. Caraca. Então, assim, a coisa é muito séria. Fora como estimula atitudes que são violentas, né? A quantidade de golpes que a gente vê, a quantidade de gente vendendo coisas falsas, vendendo viagens falsas, vendendo formaturas falsas. Então, leva a essa inversão de valores e a coisa do jogar um contra o outro mesmo, do se aproveitar da bondade do outro, né? Recentemente, até, gente, é triste, né? Como que uma notícia extremamente triste vira memes e mais memes, né? A história lá da sobrinha que levou o tio meme, já virou um meme do tio Paulo. Para o tio Paulo assinar um empréstimo, não era isso? E o tio já estava falecido. Olha a que ponto, assim, longe no serviço social a gente aprende muito, longe de ficar culpabilizando as pessoas. Veja, esta pessoa que fez isso, ela é fruto de uma sociedade que leva ela a pensar, faça isso porque você precisa desse dinheiro para pagar suas contas porque você já se endividou, ou você precisa desse dinheiro para comprar alguma coisa que a sua vizinha tem, que a sua amiga tem e que você não tem. Enfim, não estou aqui justificando a atitude dela, mas estou dizendo que algo levou a agir dessa forma. E aí a gente, claro, existem questões que são psicológicas, mas existe uma realidade que é social, que leva as pessoas a buscarem mais e mais, e a agir de forma desesperada, porque isso para mim é uma ação, óbvio que a gente pode classificar de outras formas, mas pode ter sido também uma ação desesperada, ou no mínimo, isso aí já é fato, uma ação desonesta para conseguir o que ela queria ali? Dinheiro. O que o dinheiro faz? Né? O que o dinheiro faz? O dinheiro faz com que ela tenha poder de comprar alguma coisa. E a nossa sociedade está nos estimulando a fazer isso o tempo inteiro. Então, veja, uma tragédia, algo, né, que quando a gente reflete quem somos nós, seres humanos, a gente está aqui para aprender com o outro, para viver com o outro e não para explorar o outro, que é uma lógica que acontece mesmo na realidade. Se no mundo do trabalho, se a gente pensar, a gente parar para pensar, eu tenho a minha força de trabalho para vender. Eu nunca vou receber aquilo que é realmente o justo, né, que eu deveria receber. Então, há uma exploração.
Mas e a superexploração, né? Esses exageros que estão acontecendo, eles têm a ver com esse estilo de vida que é vendido, que é consiga rápido para ter rápido o que você quer. E é muito interessante essa questão do quanto você ganha não ser justo, e a gente nem está entrando nesse mérito, mas a riqueza e patrimônio não tem a ver com o quanto você ganha, e sim com como você gasta o seu dinheiro. De novo, se é justo ou não, não é esse juízo de valor, mas a gente costuma dizer que eu, pelo menos com os meus clientes, eu não falo assim, tem que parar de gastar com isso. Porque se você fala isso, a pessoa automaticamente já entra num estado de defesa e vai falar, como assim esse cara vai falar para eu parar de gastar com isso? Quem é esse cara? Então, não é isso, é trocar o modelo de compra, é trocar o modelo de gasto. Então, ao invés de gastar com porcaria, gaste com coisas que vão agregar valor para você, para sua família. A gente estava falando agora há pouco, né? As famílias não ficam mais juntas, né? Você está em casa, às vezes eu estou em casa, acontece comigo. Eu estou no meu quarto, eu tenho que chamar meu filho pelo WhatsApp. E é um absurdo isso, né? É um absurdo. Mas é isso. Hoje nós temos isso. O que acontece. A gente senta hoje no barzinho para conversar, tá todo mundo assim, ó. Você vai olhar nos restaurantes, tá todo mundo assim. As pessoas não conversam mais. Então por que não pegar essa família e ir para um parque? Não vai gastar dinheiro. Vitória tem parques lindíssimos. E passa um dia, sabe? Pra praia. Então, assim, é realmente utilizar o dinheiro para trazer conforto para a família, trazer qualidade de vida para a família. E isso demanda uma educação financeira. É fácil mudar? É fácil você... Não é. E é difícil. O remédio é amargo. Porque você tem que mudar um hábito. E, né, aquele hábito de ficar sempre no telefone, aquele hábito de sempre estar comprando as suas coisinhas, né? Hábitos viciosos que são difíceis de ter uma virada de chave. Então, não é fácil. Mas quando acontece, o benefício ele é muito importante. Então, essa mudança de comportamento, ela é algo que a gente vai trabalhando aos poucos, né? Vai percebendo, vai trabalhando. Não é algo que você virou a chave agora, tô desse jeito, vou conseguir. Muitas pessoas que tentam fazer isso, bom, é só olhar regime, né? Não, a partir de segunda-feira eu não como. E aí você fica um mês ali sem comer aquele. Depois você volta e come, engorda o dobro. Por quê? Porque você cortou de uma maneira muito abrupta. E não é assim. É sempre um pouquinho de cada vez, até que você realmente tenha todo aquele hábito renovado e transformado. Qual conselho, então, você daria diante de tudo que você falou para as pessoas que querem parar com esse consumismo excessivo ou querem, pelo menos, controlar, entendendo aos poucos como que está funcionando, né, a relação delas com o dinheiro? Bom, eu acho que tem que buscar conhecimento, tá? Então, assim, entender como que funciona a mente humana e como que o ser humano compra ajuda muito a se entender, né? E aí a perceber esses comportamentos e começar a mudar os comportamentos. Então, alguns livros dos quais você já mencionou aqui, Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que a Bíblia, tem que ler, esse é imprescindível. E Psicologia Financeira, é um livro muito bom também, que vale a pena. Então, nessa ordem, leia Pai Rico, Pai Pobre, e depois a Psicologia Financeira, que isso já vai ajudar muito a pessoa a entender e a se entender, né? Porque terão vários exemplos que você vai se colocar, né, para poder... e vai despertar, vai dar aquele clique, né, na cabeça. Algumas séries, por exemplo, tem uma série na Netflix chamada Como Ficar Rico, maravilhosa, ela estreou ano passado, no início de 2023. São 8 episódios, curtos, assim, mas quando você vê o primeiro, você não vai, você vai maratonar. Então, essa é uma série muito interessante, vale a pena assistir, porque também vai te ajudar muito a entender esse universo e você, de novo, você vai ver situações que você vai se colocar nas situações e vai te ajudar a ter uma consciência financeira mais importante. E por último, tem pessoas que vão à academia malhar, conseguem malhar, e tem pessoas que precisam de um personal. Então, se você, mesmo buscando literatura, entendendo, estudando, precisa de ajuda, procure então um profissional de educação financeira, um planejador financeiro, um educador financeiro, para te ajudar, pelo menos no início, para você sair da inércia, né, conseguir fazer o seu planejamento, conseguir melhorar os seus gastos, e aí depois você, né, consegue seguir sozinho. Então, eu acho que seriam essas as dicas que eu teria para dar. E você, Rafa?
A minha é para pensar antes de agir, reflita antes de agir. E aí, quando eu estava pensando nessa frase, né, de que o que falar, assim, para mim o principal é isso, não vá para ação no automático sem pensar. Mas aí eu estava pensando justamente na última coisa que o professor Érico falou. Às vezes sozinho a pessoa não é capaz de fazer uma virada e de dizer, mas eu não consigo, eu tô sempre pelo automático. Então, não fique sozinho, procure ajuda, converse com os amigos, às vezes é precisar de uma ajuda profissional. O professor Érico estava falando aí, né, dos terapeutas financeiros, dos orientadores financeiros, mas também, às vezes, vai precisar de uma ajuda psicológica, dependendo do nível de dependência do consumo, né? Porque o consumismo é isso, né? Ele vai além da necessidade do consumo comum, vai para algo que é um exagero. Então, às vezes, vai precisar de uma ajuda psicológica, mas esse pare para pensar, eu acho fundamental. Pense, reflita antes de agir, antes de tomar as decisões da compra, né? E sozinho nem sempre a gente consegue. Então, converse com as pessoas, reflita sobre a necessidade, conheça-se, o autoconhecimento, saber quem você é, pensar em identidade, e aí ter uma vida equilibrada, né? Saia nos parques, nas praias, use sua cabeça para uma variedade de coisas que vão te fazer bem, para não ficar focado só no que a mídia vai tentar te convencer a fazer, né? Faça por sua cabeça própria. Essa questão que a professora Rafa estava falando sobre a doença, né, de procurar apoio psicológico, existe uma doença chamada oniomania, que é a compulsão por compras. Essa doença já está catalogada, né, já está nos anais médicos, então assim, os profissionais de saúde já conhecem essa doença. Exato. Ou seja, olha, é bizarro. Então assim, são pessoas... Nós temos vários tipos de compulsão, né? Tem o alcoólatra, né? E tem o comprador compulsivo. Eu ia falar dos acumuladores também, isso, né? Então o nome da doença é oniomania. Então realmente, né? E existem casos em que alguns clientes chegam pra gente, a gente tem que falar, olha, você precisa de um psicólogo. Depois você volta pra gente poder trabalhar, porque o problema já é muito maior, né? Já está bem enraizado e já é uma questão emocional muito forte, que demanda de um profissional de saúde para depois um profissional de finanças para poder ajudar. Mas é isso mesmo. Gente, infelizmente o nosso podcast vai ficar por aqui. Chegou no final. Galerinha que está assistindo a gente, está escutando a gente, vocês se consideram uma pessoa consumista? Fica a pergunta aí no ar para vocês responderem, tá? Gente, pior que eu me considero, tá? Uma pessoa muito consumista. Eu tento me controlar. Tento buscar sempre conhecimento. Isso aí. Esse é o caminho. É isso, deixe nos comentários o que você achou sobre o podcast. Coloca aqui embaixo o que vocês querem ver por aqui. É isso, Isa? E muito obrigada por assistirem, né? Agora a gente vai deixar também as redes sociais dos nossos convidados. E é isso, até o próximo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Balaco. Lacos.